Hoje vamos falar sobre a participação de Sergipe na Segunda Guerra Mundial. Sou André Cabral, estudioso do tema. Você sabia que Sergipe foi o primeiro lugar atacado pela Alemanha durante a Segunda Guerra Mundial? E em 1942, alguns navios brasileiros da Marinha Mercante foram atacados ao sul de Sergipe. E poucas pessoas conhecem essa história. Mas o filósofo chinês Confúcio, ele falou que uma imagem vale mais do que 1000 palavras. E através disso, hoje estou com duas pessoas aqui que transformaram essas imagens para contar essa história. Epitácio Fonseca e Demócrito Diniz, que são os autores desse trabalho, desse curta-metragem, que conta melhor a história da participação do Brasil e Sergipe na Segunda Guerra Mundial. Epitácio, tudo bom? Me se apresente, por favor. Bom, meu nome é Epitácio Fonseca, eu sou um profissional da área de TI, mas também sou um grande apaixonado pelo cinema, e principalmente o cinema da Segunda Guerra Mundial. E foi a partir desse amor que eu tenho pelo cinema que a gente teve a ideia de produzir esse vídeo para contar uma história que pouca gente em Sergipe conhece. Estamos também com Demócrito Diniz aqui hoje. Eu sou o Demócrito Diniz, fui professor de geografia por mais de 30 anos e sempre me interessei muito pela história da Segunda Guerra Mundial. Sou plástico modelista, monto aviões da Segunda Guerra Mundial e com Epitácio discutimos muito sobre os assuntos que estão relacionados ao conflito. Então, Epitácio, como surgiu esse interesse de materializar aquele que foi o primeiro ataque da Alemanha e um dos mais mortíferos em relação ao Brasil, né? Porque em uma noite morreram mais pessoas aqui do que na Itália durante 8 meses de guerra. Me conta melhor um pouquinho essa história. Bom, meu pai ele foi uma pessoa da Marinha e depois ele virou historiador por amor à história. E ele contava muito essa história em casa, sobre esses torpedeamentos. E isso ficou da memória desde pequeno. Então, sempre eu tive vontade de produzir alguma coisa para fazer com que a juventude, que sempre foi meu foco, soubesse dessa história. Porque essa história não podia morrer, né? Nós temos poucos livros que falam sobre isso e não chega até a escola. Então, desde 2003 eu venho pensando em uma forma de produzir alguma coisa. Só que desde o início não tinha recursos, não tinha acesso à computação gráfica, acesso à edição, não tinha muito conhecimento nessa parte de edição. Mas a partir de 2018 eu comecei a assistir filmes e separar cenas, sem muito propósito dessa combinação de cenas de filmes tão diferentes. Mas, nesse mesmo tempo, eu fui aprendendo um pouco mais de tratamento de imagens e tal, e acabei juntando com poucas diferenças. Filmes dos anos 40 até filmes de 2018, que foi na época quando eu comecei. Então, fui juntando as partes e com o professor Demócrito, sempre orientando, sempre dando um guia, ele me presenteou com o livro O 507. Esse livro realmente foi o norte para a produção desse vídeo, porque ele conta em detalhes, né, tudo o que aconteceu de uma forma muito boa de ler e de gerar um trabalho como foi o vídeo. Então, agora, com a data antes do dia 15 de agosto, que comemorou 81 anos, eu acelerei um pouco para a gente terminar esse vídeo em homenagem a essa data, em homenagem principalmente às pessoas que morreram, que foram muitas pessoas que morreram aqui na costa sergipana. Então, hoje esse vídeo está produzido, pode ser que evolua esse vídeo em outras edições, adicionando, depois que aumentar pesquisadores, trazer coisas novas, a gente pode fazer alterações, sempre para melhorar o produto final. É um produto que está no YouTube, gratuito, o objetivo não foi de renda nenhuma, de obter qualquer ganho com ele, é só fazer com que as pessoas tenham conhecimento. Não é só dizer, tem uma Praia dos Náufragos, mas por que Praia dos Náufragos? As pessoas não têm o conhecimento disso. E o nosso objetivo é justamente esse, trazer esse conhecimento. Professor Demócrito, uma das cenas que me chamou a atenção no filme foi a parte da participação do Aeroclube de Sergipe. O senhor, como piloto, instrutor do Aeroclube, o senhor poderia falar um pouquinho melhor da participação do Aeroclube de Sergipe? A participação foi importantíssima, porque quando
eles ficaram preocupados pelo não aparecimento do Aníbal Benévolo, o capitão dos portos solicitou ao presidente do Aeroclube, que era na época o Walter Batista, para que ele fizesse voos de reconhecimento com o objetivo de tentar localizar o navio. Então, eles tiveram uma participação importantíssima, porque eles localizaram os destroços, né, desses navios que foram torpedeados, chegaram a localizar a chegada dos primeiros náufragos às praias, enfim. E mais importante ainda, eles fizeram o transporte de náufragos que estavam feridos do litoral da praia, né, da Atalaia, até a capital, Aracaju. Naquela época o transporte era meio complicado, difícil. Então eles fizeram esse transporte através dos aviões do Aeroclube para os hospitais de Aracaju. Não tinha estradas na época, né? Era um difícil acesso, e essa foi a primeira missão de busca e salvamento em território nacional devido ao ataque da Alemanha. E então isso também está bem retratado nesse documentário, né? Exatamente. E eu lembro muito bem que meu pai, na época, ele era amigo dos pilotos que fizeram esses voos, né? Do Valmainal, Lindolfo Calazans, o próprio Walter Batista. E sempre me contou essas histórias, né, sobre a atuação desses colegas, né, do Aeroclube de Sergipe. Foi realmente muito importante a participação, o apoio dado pelo Aeroclube de Sergipe a esse incidente. Então, esse filme ele tem uma duração de por volta de 28 minutos no formato atual, né? E vocês já fizeram pensando isso nas salas de aula? Sempre o objetivo foi a sala de aula, né? E outra coisa, ele tem um ritmo e uma linguagem muito moderna para justamente a juventude poder assistir. Não é um documentário com entrevista nem filmagens no local, né? É uma junção de filmes, de cenas de filmes, para contar essa história para a juventude. Nós já fizemos agora um trabalho durante 2 semanas com alunos de oitavos até o ensino médio, e a repercussão é fantástica, porque muitos deles chegaram para a gente e disseram que, olha, eu vou procurar saber mais informações sobre isso, eu nunca imaginei isso, vou contar para o meu pai, vou contar para o meu avô. E interessante também que teve alunos que disseram, olha, o meu bisavô participou. Tem o bisavô de um aluno que foi um dos náufragos aqui, que ainda está vivo, que é uma das coisas até que, se der possibilidade, de conseguir imagem dessa pessoa, entrevista com essa pessoa. E o senhor, professor, qual foi a sua motivação para participar desse projeto? A motivação principal foi a preservação da história. Eu acho que algumas histórias não podem ser esquecidas. O esquecimento recai rapidamente sobre os fatos. E a história depende das memórias. Todos nós sabemos que as memórias esvanecem com o tempo. É preciso que essas histórias sejam contadas, sejam conhecidas, tá? Essa foi a minha principal preocupação. E eu observo que, por exemplo, no Reino Unido, eles reverenciam até hoje os pilotos da Batalha da Grã-Bretanha, os famosos defios, né, como Churchill chamou. E é interessante você observar isso, a preocupação que eles têm com a preservação da sua história. Se você for a Londres em setembro, que é o mês que eles normalmente comemoram a Batalha da Grã-Bretanha, Battle of Britain, como eles chamam, né? Você verá nas estações de metrô, dentro dos trens, cartazes com as imagens dos pilotos e com a seguinte mensagem: você já se lembrou hoje de agradecê-los? Eu acho isso fantástico, a preocupação com a preservação desse fato, né? Esses caras não morreram em vão, tá? Então isso é muito importante. Então, esse é o papel da história, né? Existe aquela famosa citação do Edmund Burke, que todo mundo conhece: um povo que não conhece a sua história está condenado a repeti-la. É uma citação muito verdadeira. Então é preciso que algumas histórias não sejam esquecidas. E para que uma história não seja esquecida, é necessário que ela seja contada. E eu acredito que o vídeo faz um trabalho muito bom em relação a esse aspecto. Sim, sem dúvida, esse vídeo eu acho que atende com o propósito de contar
a história, contar com maestria, de uma forma concisa, resumida, mas abrangendo todos os aspectos que são relevantes. Foi o primeiro ataque da Alemanha, foi esse ataque que fez o Brasil declarar guerra, entrar na Segunda Guerra Mundial, que até então estava mantendo neutro. E o senhor falou sobre os pilotos. No Sergipe tiveram 2 pilotos no grupo de caça. Um foi herói de guerra, o Aurélio, ele foi abatido em combate, próximo a Milão. E o outro, Paulo Costa, chegou a brigadeiro, chegou a oficial-general. Então tivemos 2 participações de uma certa relevância, porque 5 pilotos brasileiros morreram em combate. Um deles era o sergipano. E ele é o único sergipano que tem uma dedicatória exclusiva na Itália. Na Itália tem por volta de 40 homenagens ao Brasil, aos brasileiros ou ao Brasil no geral. Algumas específicas. E o único sergipano que tem uma dedicada específica é o Aurélio, que ele tem uma placa lá em Ródano, é uma cidade próxima a Milão. Ele foi abatido lá em janeiro de 45. Esse trabalho, o objetivo dele, basicamente, não é apenas preservar a história, sim contar a história. A história está preservada nos livros, nos artigos, nas teses, nas dissertações, mas ela precisa chegar até a população. E uma das melhores maneiras, mais lúdicas de contar isso é através do filme. E hoje, eu dou os parabéns aqui a essa dupla que fez esse filme com maestria e merece ser visto em todas as salas de aula. E a partir de agora vai estar disponível também na W1 Web TV, para vocês assistirem. 1942. A Segunda Guerra Mundial estava em pleno andamento. Em junho daquele ano, o submarino alemão U-507 partiu da Europa em sua 3ª patrulha de combate no Atlântico Sul. Durante essa patrulha, o submarino afundou 6 navios mercantes brasileiros, sendo 3 na costa sergipana, motivando o Brasil a declarar guerra à Alemanha. Este filme retrata esses 3 acontecimentos e você pode assistir aqui, na W1 Web TV. Acesse gratuitamente a nossa plataforma, através do site w1.ppg.br e assista em nossa playlist ou, se preferir, na aba On Demand.